Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 1º de setembro de 2019 a edição de número 994 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook, facebook.com/Grupo Lusanet, facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo são 10 horas e 7 minutos. E em Lisboa, 14 horas e 7 minutos. E no programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses. Além de fazermos uma visita até o Conselho de Vizela. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa musa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas. Bom dia também de Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia aos nossos queridos amigos sempre nos acompanhando todos os domingos e durante a semana aí nas redes sociais, Facebook, YouTube. Um beijo no coração. Vamos lá de Notícias Lusanet. Em São Paulo, 10 horas e 8 minutos. E em Lisboa, 14 horas e 8 minutos. Bolsonaro escolhe português para ser Procurador-Geral da República. Depois de meses de indefinição, Bolsonaro optou por deixar à frente da Procuradoria-Geral da República do Brasil, cujo atual titular, Raquel Dodge, terá de deixar o cargo dia 18 de setembro, o atual Procurador-Geral Adjunto, Alcides Martins, vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, nascido em Vale de Cambra, Distrito de Aveiro, assume interinamente. É muito provável a intenção do presidente da República do Brasil manter o Procurador-Geral Adjunto no cargo indefinidamente. Martins é tudo que Bolsonaro sempre quis, ultracatólico, conservador e discreto. Procuradores lembram a reportagem que em encontros da categoria, o Procurador-Geral Adjunto, que é português, costuma puxar orações, mas sempre de forma respeitosa. Antes, outros nomes sugeridos por Bolsonaro, como o de Antônio Carlos Martins Soares, causaram fortes reações. Martins Soares foi dado como próximo da família presidencial,
nomeadamente do senador Flávio Bolsonaro sob investigação por corrupção e lavagem de dinheiro. Vai nomear um petista na PGR? Vai nomear alguém do PSOL? Vai nomear um cara que vai trabalhar contra as nossas pautas de meio ambiente, de segurança pública e de costumes? Não tem sentido. Tem que ser um nome do presidente. Disse na semana passada Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente. Navegar é preciso. Economia portuguesa, olha só que número, hein? Cresceu 1,8% no segundo trimestre. Nas contas nacionais trimestrais divulgadas na sexta-feira, o Instituto Nacional de Estatísticas, o INE, confirma os valores para crescimento da economia portuguesa, que tinha avançado na estimativa rápida publicada em 14 de agosto. O INE explica que o contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB, ou seja, na comparação com o mesmo período do ano passado, diminuiu para 2,4 pontos percentuais face aos 4,1 verificados no primeiro trimestre, devido principalmente à desaceleração do investimento. Já a procura externa líquida apresentou um contributo menos negativo, de menos 0,6 pontos percentuais em comparação com os menos 2,3 no trimestre anterior, em resultado da desaceleração mais intensa das importações de bens e serviços relativos às das exportações. Na comparação com o primeiro trimestre de 2019, o PIB aumentou 0,5% entre abril e junho, a mesma taxa de crescimento registrada no trimestre anterior. O INE explica que o contributo da procura interna para a taxa de variação em cadeia do PIB, que tinha sido positivo no primeiro trimestre, passou a negativo no segundo trimestre, de 1,4 para menos 0,9, enquanto o contributo da procura externa líquida foi positiva em 1,5 no segundo trimestre, após ter sido negativo, menos 0,9, no trimestre anterior. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 12 minutos. No Porto, 14 horas e 12 minutos. Lisboa escolhida para testar mobilidade à escala global. A capital portuguesa foi eleita uma das primeiras cidades à escala global para desenvolver e testar soluções de mobilidade. A escolha foi feita pela Deloitte, que elegeu à escala global duas prioridades estratégicas: o futuro da mobilidade e o futuro das cidades. No contexto da mobilidade, uma das áreas em que a consultora considera que pode ser ela própria relevante e ser gestora ou facilitadora de ecossistemas das cidades, no sentido de construir soluções para o seu próprio futuro, em conjunto com gestores municipais e parceiros do ecossistema. A empresa decidiu, então, definir trabalho neste domínio com 3 cidades. À escala mundial, são São Diego, Singapura e Lisboa, para aproveitar as características favoráveis do ecossistema de mobilidade e desenvolver novos conceitos e soluções tecnológicas testados em ambiente real. A escolha da capital portuguesa não foi ao acaso. Para Miguel Eiras Antunes, sócio da Deloitte, prende-se com o fato de, em Lisboa, existir uma boa visão estratégica para a mobilidade. Há uma noção de forte qualidade técnica da liderança municipal, transversal, e há hoje uma área responsável pelo setor de mobilidade na capital portuguesa, quando há muitos municípios que não têm. Navegar é preciso. O UEFA limita preço de bilhetes para adeptos visitantes na Champions e na Liga Europa. O organismo que gera o futebol europeu estabeleceu um limite de 70 euros para os jogos da principal competição de clubes e de 45 euros para as partidas da Liga Europa.
valores que correspondem também ao preço mais baixo dos bilhetes para as finais em cada uma das provas. O novo regulamento complementa a regra existente que estipula que o preço dos ingressos para os adeptos da equipe visitante não devem exceder o preço dos bilhetes de uma categoria comparável vendidos aos adeptos da formação da casa, excluindo ingressos disponíveis para os titulares de lugares anuais, claques ou ingressos vendidos como parte de um pacote promocional. Os fãs são a força vital do jogo e aqueles que seguem a sua equipe nos jogos fora devem ter acesso a bilhetes a um preço razoável, tendo em conta os gastos que já tiveram com a viagem. Ao limitar o preço dos bilhetes, queremos assegurar-nos de que os adeptos visitantes conseguem viajar para os jogos e contribuir para tornar a atmosfera nos estádios de futebol tão especial, frisou Alexander Koferin, presidente da UEFA. Navegar é preciso. Em São Paulo, 10 horas e 16 minutos. E em Vizela, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 16 minutos. E agora é a famosa hora do Oba, festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo. Hoje, a partir das 12 horas, a Casa da Madeira de Santos realiza mais um almoço em sua sede. Será o porco no rolete com saladas diversas, feijão gordo, arroz branco, farofa, linguiça, frango e porco assado. Na animação musical, a banda Musicroma. Convites individuais ao custo de R$ 65,00, bebidas à parte. O endereço é Casa da Madeira de Santos, Rua Júlio Conceição, número 169 em Santos. Maiores informações pelo telefone DDD 013-3234-6183 ou no 013-99761-7260. E no dia 5 de setembro, próxima quinta-feira, às 20h30, Fátima Fonseca canta Brasil em Portugal. A cantora que mistura fados e bossa nova, Fátima Fonseca, canta no Bar do Nelson, o bar do Boêmio, no dia 5 de setembro, no pré-lançamento da sua nova música Samba Português, que é de sua composição. Na direção musical e piano, Davi Páscoa. Participação, Pratinha Saraiva, local Bar do Nelson, que fica ali na rua Canuto Doval, número 83, em Santa Cecília, em São Paulo. Informações pelo telefone 32240586. No próximo domingo, dia 8 de setembro, a partir das 10h30, a comunidade gebelinense de São Paulo irá realizar as comemorações em louvor ao santo padroeiro da entidade. Apresentação da banda Alma Luzia e brinquedos infláveis para as crianças. Na programação, 10h30, procissão e missa, ao meio-dia, aperitivo, das 13 às 16 o almoço e das 14 às 17 banda musical. O endereço é Estrada Velha, São Paulo, Bragança, 50A, em Mairiporã, próximo ao Vila Garden. Faça sua reserva com o Amperinho pelo telefone 98086-7696. Outras informações pelo telefone 4484-4382. E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programa@navegarepreciso@zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Chega ao final, notícias Lusanete, mas vamos navegar até às 11 e pouquinho, levando tudo sobre a história de Portugal. Faz o capítulo do Castelo de Alcanede, né, Nelson? Não é o último capítulo, não? Não, ainda temos mais um. Tá. Teremos também no turismo o Conselho de Vizela. Vamos falar tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé, que teve essa semana uma reunião do Conselho. O pessoal está curioso para saber o que aconteceu lá, Nelson. Foi interessante. Nos descontos falaremos. Mas nós temos vários amigos aí acompanhando o Navegar, né, Lourenço? O pessoal aqui já conectadinho. Deixa eu ver quem já participou. A dona Fátima, Alberto Henrique Figueiredo, a Maria Ferreira, a Riane Oliveira, Vitória, Espatar, minha prima, um beijo para ela também.
o meu primo Sidney também está conectado aqui. Enfim, várias pessoas já ligadas. Eu também não estou conseguindo visualizar aqui direitinho, está com algum probleminha aqui na identificação de algumas pessoas que estão ao vivo, mas tudo bem, o pessoal está sabendo que está conectadinho. É só dar uma curtida ali que eu mostro no pessoal que está curtindo, e aí a gente vai dedicando a música, dedicando todas as músicas do programa para o pessoal que está ligadinho. E você se lembrando sempre que pode acompanhar depois durante a semana pelo YouTube também. Depois do programa a gente disponibiliza a gravação dessa edição dentro do YouTube, você pode compartilhar, vai lá no YouTube, se cadastra na nossa página lá no YouTube, programa Navegar é Preciso. Aí você, toda vez que a gente publicar uma nova edição, você fica sabendo e também pode curtir lá no YouTube. E vamos dedicando essa música também a todos os aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 1º de setembro, a minha tia Maria de Jesus fazendo aniversário, um beijo para ela. E também o Luiz Carlos Olivieri Júnior, o sobrinho da Rosângela, também fazendo aniversário. Parabéns para ele também. Na quinta-feira, dia 5 de setembro, a minha prima Tatiana, lá de Três Corações, fazendo aniversário, um beijo para ela também. E na sexta-feira, dia 6 de setembro, a minha cunhada Érica também fazendo aniversário, um beijo para ela. E vamos ouvir Fátima Fonseca, que vai cantar no seu bar, Nelson. O bar do Nelson Gonçalves. No próximo dia 5 lá, no bar do Nelson, na Canuto do Val, lá cantando, lançando nova música. E nós vamos ouvir aqui uma tradicional música da Fátima Fonseca, com a participação do Mário Moita, Rio de Moinho. Opa! Ai, que saudades da terra onde vivi, das marchinhas e cantigas, dos bailinhos que perdi. Ai, que saudades das ruas da minha aldeia, das cirandas e brincares junto à sombra da figueira. Ai, que saudades da beira das romarias, da senhora dos prazeres, da ribeira e cercanias. Ai, que saudades do povo que lá deixei, dos amigos e família, dos verões que tanto amei. Eu fico a pensar na vida em Rio de Moinhos, nas vindimas e nas festas, com o pão, queijo e vinho, e sempre a lembrar os olivais ao passar, da linda vista da serra que me faz apaixonar. Ai, que saudades da antiga desfolhada, dos dançares e olhares, do perfume da minha amada. Ai, que saudades da festa do Milho Rei, na roda à luz do luar, doce beijo lhe roubar. Eu fico a pensar na vida em Rio de Moinhos, nas vindimas e nas festas, com pão, queijo e vinho, e sempre a lembrar os olivais ao passar, da linda vista da serra que me faz apaixonar. Eu fico a pensar na vida em Rio de Moinhos, nas vindimas e nas festas, com pão, queijo e vinho, e sempre a lembrar dos olivais ao passar, da linda vista da serra que me faz apaixonar. Mário Moita, agradeço imensamente sua participação nessa canção. Fátima Fonseca, o prazer foi todo meu, porque realmente esta música é muito bonita. E sempre a lembrar dos olivais ao passar, da linda vista da serra que me faz apaixonar.
isso não. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.zanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa navegar é preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa navegar é preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos ao norte de Portugal, vamos até Vizela. O Concelho de Vizela localiza-se na região norte, nas convergências das províncias do Minho e do Douro Litoral. Pertence ao distrito de Braga e tem por limites a norte o Concelho de Guimarães, a leste o Concelho de Felgueiras, a sul o Concelho de Lousada e a oeste o Concelho de Santo Tirso. Vizela possui uma área de 24 km², distribuída por 7 freguesias. O ano de 1361 foi o primeiro grande momento da história de Vizela, tendo esta alcançado a independência administrativa e formado pela primeira vez conselho próprio. Contudo, o conselho teve uma duração efêmera de 47 anos. Depois de um certo período de adormecimento, as termas, outrora criadas pelos romanos, renasceram em 1873 e é fundada a Companhia dos Banhos de Vizela. Em 1929, Vizela é elevada à categoria de vila em plena ditadura de pré-Estado Novo, mas foi somente em 1998, após várias batalhas políticas, que Vizela foi finalmente elevada à categoria de concelho. Nelson, já chegamos lá no distrito de Braga. Como é que fizemos para adentrar Vizela, hein? Os principais acessos são pela EN 106 e pela EN 207. Lourenço, patrimônio, cultura e lazer. Bom, Vizela está intimamente associada à prática do termalismo, aproveitando a qualidade terapêutica das águas indicadas para doenças respiratórias, doenças de pele e reumatismos. O atual balneário termal foi construído em 1870. Para além das termas, destacamos as paisagens naturais, como a obtida através do Santuário de São Bento das Peras, passando pelo patrimônio histórico construído como a Ponte Romana. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Vizela, hein? Destacamos os trabalhos em barro, como candeeiros, quadros e esculturas. E de festas e eventos, o que temos? Bom, os destaques ficam por conta do Festival de Reis, no mês de janeiro, a Festa do Senhor das Cinco Chagas, em maio, e no mês de agosto, as festas do Conselho, Nelson, 10 horas 28 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Vizela. Destacamos a vitela assada, os saborosos rojões e os mais variados pratos confeccionados com bacalhau. E os docinhos, Nelson? Aí temos o tradicional pão de ló coberto, também conhecido como bolinhol. Nelson, quem quiser maiores informações sobre Vizela, consulta que site, hein? Vai lá na internet, no site da Câmara Municipal de Vizela. O endereço eletrônico é o www.cm-vizela.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Vizela. E vamos de mais música nesta manhã meio esquisita aqui em São Paulo. Sabe, se esquenta, se esfria, uma hora abre o sol, outra hora fecha. Tá bom. Mas está agradável, né, Nelson? Tá. Dedicando mais uma vez a todos que já estão ligadinhos aqui na nossa live do Facebook, facebook.com/Grupo Lusanet. Você conecta lá, compartilha no seu Facebook, nos seus grupos aí, para o pessoal poder também
assistir ao Navegar é Preciso, facebook.com/Grupo Lusanet. Lembrando sempre que depois do programa a gente vai disponibilizar a gravação também no YouTube. Quem quiser facilidades também pode assistir o nosso programa no YouTube. Depois do programa a gente disponibiliza para vocês. E dedicando mais uma vez essa próxima música a todos os aniversariantes da semana. Hoje, dia 1º, a minha tia Maria de Jesus, o Luiz Carlos Oliveira Júnior. Na quinta-feira, dia 5, a minha prima Tatiana lá de Três Corações. E na sexta-feira, dia 6, a minha cunhada Érica também. Beijos e abraços a todos. Vamos ouvir também a homenagem a toda a torcida da Luz, já que a Portuguesa não nos dá alegria, Olá, né? olá. Já nos dá alegria, a gente vai ouvir o Sebastião Manuel numa canção da saudosa Dona Deolinda, que amava a Portuguesa e hoje estaria, se estivesse viva, estaria muito triste com a atual situação deste clube. Mas esta canção é muito bonita. Homenagem à Lusa. Canta aí, Sebastião Manuel. Portuguesa tão querida, essa força mais unida, essa vida e o amor, essa glória da vitória para nós, essa maior. Tuas cores tão vibrantes, somos sempre teus amantes, vamos sempre cantar. Com orgulho tua bandeira, vamos sempre levantar. Teu passado são de glória, ó Portuguesa, teu presente são vitória. Ó Portuguesa, o teu futuro com certeza. Ó Portuguesa, será sempre toda a força e a garra do leão. Será sempre para nós o time campeão. Teu passado são de glórias. Ó Portuguesa, teu presente são vitórias. Ó Portuguesa, o teu futuro com certeza. Ó Portuguesa, será sempre toda a força e a garra do leão. Será sempre para nós o time campeão. Portuguesa tão querida, essa força mais unida, essa vida e o amor, essa glória da vitória para nós, essa maior. Tuas cores tão vibrantes, somos todos teus amantes, vamos sempre cantar. Com orgulho tua bandeira, vamos sempre levantar. Teu passado são de glórias. Ó Portuguesa, teu presente são vitórias. Ó Portuguesa, o teu futuro com certeza. Ó Portuguesa, será sempre toda a força e a garra do leão. Será sempre para nós o time campeão. Teu passado são de glórias. Ó Portuguesa, teu presente são vitórias. Ó Portuguesa, o teu futuro com certeza. Ó Portuguesa, será sempre toda a força e a garra do leão. Será sempre para nós o time campeão. Será sempre para nós o time campeão. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. Ei, trinar da guitarra portuguesa, anunciando a história de Portugal. Lourenço, estamos falando dos castelos de Portugal,
E nesta sequência, de qual deles, hein? Hoje é o terceiro capítulo do Castelo de Alcanede. Pois é, e ainda no século XIX, a povoação a seu castelo foram assim referidos. E estende-se parte da povoação de Alcanede por terreno plano na raiz da montanha, e outra parte sobe e recosta-se-lhe no dorso. O castelo campeia na coroa do monte, sobranceiro à vila, tendo por base rocha e penedia. As primeiras fotografias do castelo do início do século XX documentam o estado de degradação a que chegara a antiga fortificação. Em 1936, a fortificação encontrava-se em avançado estado de ruína, existindo apenas alguns panos de muralha em contínua desagregação e 2 cunhais. As ruínas do castelo de Alcanede foram classificadas como imóvel de interesse público pelo decreto número 32.973, publicado no Diário do Governo, na primeira série, número 175, de 18 de agosto de 1943. A ZEP e a zona no edificandi encontram-se definidas por portaria de 20 de setembro de 1949, publicado no Diário do Governo, série 2, número 237, de 12 de outubro. A intervenção do poder público fez-se sentir por extensa campanha de obras, consolidação e reedificação sob a responsabilidade da Direção-Geral de Monumentos Nacionais, integrada no Plano de Restauro dos Monumentos Nacionais empreendido pelo Estado Novo, no âmbito da comemoração dos centenários da Fundação, de 1140, e restauração da nacionalidade, de 1640, obra que lhe conferiu o aspecto que conhecemos hoje. Os trabalhos tiveram início em 1941, com a reconstrução da cantaria e alvenaria, segundo os vestígios existentes. Uma segunda campanha teve lugar entre 1944 e 1949, durante a qual foram reconstruídas muralhas, torres e barbacã, bem como construída a escada e a abóboda da torre. Posteriormente, em 1554 e 1973, realizaram-se novas obras de consolidação e conservação dos paramentos do troço muralhado. Em 2008, a Câmara Municipal de Santarém acedeu aos diversos pedidos realizados pela Junta de Freguesia de Alcanede e financiou a colocação de diversos mobiliários urbanos e de jardim no recinto do Castelo de Alcanede, nomeadamente umas escadas de acesso ao castelo, caixotes de lixo, bancos de madeira e mesas de piquenique. Olha só que bacana! Mais um capítulo aí do Castelo de Alcanede, e como se vê em Portugal, como em toda a Europa, a preocupação com o restauro desses verdadeiros monumentos históricos medievais que contam muito da história dos seus povos. Semana que vem tem mais Castelo de Alcanede, o último capítulo do Castelo de Alcanede. E é isso aí. Vai, Lourenço. É preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.usanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa navegar é preciso@gmail.com.br. Repetindo, programa navegar é preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Usanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lindo hino, hein, Nelson? Lindo hino português, anunciando os destaques da semana. Enquanto aguardamos o contato do Emílio. Ainda não está Será que o ligadinho. Camões voltou das merecidas férias? Olha, tá na hora, né? Senão a gente vai cortar os proventos do Camões, porque já faz tempo que ele está... Só na semana que vem, viu, Nelson? Só na semana que vem, né?
Ele tá, mas que férias, hein? Isso sim que é férias. O Camões curtindo o Algarve, talvez, ou Monção. Semana que vem ele conta para nós como é que vai estar a coisa lá em Portugal. Bom, vamos aos destaques da semana. Já temos o Emílio na linha. Alô, Emílio. Bom dia, Nelson, esse internautas. O Camões está passeando em Portugal de les a les. De les a les, que beleza, hein? Que inveja do Camões, viu? Faz ele muito bem, viu? Ô, Emílio, antes de começarmos a falar do Sporting, que é uma vergonha, vamos falar... Meu Deus do céu, cara. Bom, vamos lá, vai. Os destaques da semana: taças europeias, os portugueses fazendo bonito, né, Emílio? Conta aí, o que aconteceu lá, mano? Aconteceu o sorteio das taças europeias pela Liga dos Campeões. A chave do Benfica não é das piores, também não é uma chave fraca. O Benfica caiu no grupo G, ao lado do Zenit, Lyon e Leipzig. O Benfica faz a primeira e última partida em casa, a primeira frente ao Leipzig, a última frente ao Zenit. Não está de toda mal a chave encarnada, não. Ah, mas olha, vou te falar uma coisa, viu, Emílio? O Leipzig da Alemanha é um time muito bem arrumadinho, é o time do Red Bull, né? E o Leipzig está fazendo uma campanha excelente, está em primeiro lugar no campeonato alemão. Foram 3 jogos e já meteu 2 goleadas. Lá tem o time... Mas também temos que levar em conta o retrocesso da campanha do Benfica, do Bruno Lage, e acredito que o Benfica vai fazer bonito nessa chave aí. Eu acho que o jogo-chave é logo o primeiro. Pior, né? Com certeza, mas o Leipzig é muito difícil. O primeiro jogo vai ser na luz, contra o Leipzig. O primeiro jogo em casa, exatamente. Então tem que dar uma sapecada no Leipzig. Um bom resultado aí, para depois ter mais folga. Vamos ver se o Benfica melhora aí o desempenho para encarar essa Champions League, né? E na Liga Europa, Emílio? O Guimarães, aquele jogo do Guimarães contra o Steaua Bucareste, cujo presidente disse que Guimarães era uma equipe fraca, que na Romênia disputaria a segunda divisão e que ele cortaria a cabeça se o Guimarães fizesse um gol. O Guimarães venceu por 1-0 e a comemoração do gol e da torcida foi com aquele gesto tradicional de degola. E aí, ao final do encontro, o presidente do Steaua pediu desculpas, falou que ele se enganou e que fracos são os jogadores da equipe dele, são moleques, que o técnico é fraco e vai rodar todo mundo. Aí sim, o Guimarães fez muito bem e classificou-se para a próxima etapa, né? Porém, Nelson, a chave do Guimarães é pedreira. Vixe, o Guimarães na Liga Europa caiu no grupo do Arsenal, Eintracht Frankfurt e Standard de Liège. Meu Deus, realmente é uma parada... O Braga também está na Liga Europa. Como as duas equipes distam apenas 25 km, Braga de Guimarães, eles não poderão jogar no mesmo dia quando forem mandantes dos jogos e coincidirem os mandos. Então, joga o Braga num dia, o Guimarães no outro. E realmente é uma parada difícil aí pro Guimarães, hein? O Guimarães, a chave, além de não ser boa, ele joga a primeira fora contra o Standard de Liège e a última fora contra o Eintracht Frankfurt. Já o Braga, que houvera vencido a primeira em casa por 1-0, foi na Rússia, fez bonito. A equipe do Sapinto venceu por 2-1. Foi. E caiu no grupo K, ao lado do Besiktas, Wolverhampton e o Bratislava da Eslováquia. Também não é uma chave fácil. Mas é bem mais fácil. O eliminou o Torino e o Wolverhampton é a equipe do Nuno Espírito Santo e de mais 6 portugueses. Mas tem que confiar no taco do Braga. Sim, o Braga está bem. Eu acho que o Braga... Fora contra o Wolverhampton e a última fora contra o Bratislava da Eslováquia. Eu acho que o Braga pegou uma chave bem melhor do que a do Guimarães. Bem melhor. Não tem nem comparação, né? O Guimarães, puxa vida, que azar do Guimarães, hein? Mas vamos ver se o Guimarães, né, com a força do Afonso Henriques...
Quem está rindo à toa é o Porto. Por quê, hein, O Emílio? Porto caiu no grupo G, o grupo que tem o Young Boys da Suíça, o Glasgow Rangers da Escócia e o Feyenoord da Holanda. Realmente não dá para reclamar da vida, hein? O Porto se deu joga bem. primeiro em casa contra o Young Boys e a última em casa contra o Feyenoord. Tudo de bandeja para o Porto, hein? Realmente é uma chave muito interessante aí para o Porto, tem que passar, né? Vamos ver se o Porto... Já o Sporting também não pode reclamar da sorte. O Sporting caiu no grupo dele, vai enfrentar no seu grupo o PSV da Holanda, o Rosenborg da Noruega e o LASK da Áustria. Espero que o Sporting não se lasque quando jogar com ele. Primeiro jogo fora contra o PSV e o último jogo fora contra o LASK. O Sport ultimamente tem sido uma grande incógnita, né? Vamos ver o que o Sporting vai fazer. Eu acredito que aí nessa chave o único concorrente seria o PSV da Holanda. Eu também que assim seja. Classificam-se 2, né, Emílio? Exato. Então, vamos torcer para que os 4 portugueses, o Braga, o Guimarães, o Porto e o Sporting façam bonito e o Benfica também, né? Isso tudo ajuda a melhorar o ranking português para daqui 2 anos. Portugal já está em vias de passar a Rússia e aí ficar pelo menos no 5º posto, o que vai aumentar o número de equipes nas taças europeias. Aliás, Portugal nunca teve tantas equipes na Liga Europa. Aliás, é o país com mais equipes na Liga Europa. 4 equipes. Muito bom. Bom, eu acredito que, tirando o Guimarães aí, que tem uma missão difícil, o resto vai se dar bem. Eu concordo. Portugal convocado para os jogos das eliminatórias da Euro 2020, Miguel. Portugal joga fora frente à Sérvia dia 7 de setembro e depois, dia 10, contra a Lituânia também fora. Os destaques aí são a convocação do Podanski, antigo jogador do esporte, que hoje pertence ao Olympiacos da Grécia, atacante, o lateral Carriço, do Sevilha, e a volta do Renato Sanches, agora pertencente ao Lyon. Interessante, hein? O Renato Sanches voltando e já valendo, né, o Emílio Lourenço, já valendo aí, ó, eliminatória, já estamos falando das eliminatórias da Copa do Mundo. Portugal que encontra o terceiro lugar da Euro. Para melhorar o resultado. Copa é 2022, Euro 2020, uma competição importante também, né? Que é aquela que, se Portugal não conseguir a classificação, ela tem direito a jogar uma outra partida, porque foi campeã da Liga das Nações, né? É isso aí. Exatamente. Bom, Superliga, antes da Superliga, ô Emílio, vamos falar do grande Benfica. O que você tem aí? O Benfica, o goleiro Vlaco Dimos, teve o contrato estendido até 2024, com melhorias salariais, mas a cláusula permaneceu nos 60 milhões de euros. O São Paulo, o Benfica contratou, pelo menos o que a imprensa portuguesa divulga, o zagueiro Morato de São Paulo, por 6 milhões de euros, 85% o passe, 15% fica para o jogador. É um menino ainda esse Morato, né? Um jovem, acho que tem 17 anos. Ele foi bem na Taça São Paulo recentemente. O Benfica investindo em jovens promessas. E o São Paulo sempre fazendo grandes negócios, hein? E o esporte? Daqui a pouco a gente vai falar da Superliga Portuguesa. A imprensa italiana, e mais especificamente o Napoli, que queria comprar o Rafinha e não houve acordo, então o presidente do Napoli abriu a boca e disse que o Sport não vendeu o Rafinha porque está vendendo o Bruno Fernandes para o Real Madrid por 70 milhões de euros e com o adendo de ele continuar jogando pelo Sport nessa temporada, porém, oficialmente nada ainda foi divulgado. Adivinha quem foi que interviu aí para que acontecesse, ou talvez aconteça a negociação? Uma chance, Jorge Mendes. Bidu. Esse cara não é fraco não, viu? O Emílio, ficou aí falar em esporte, e o João Mário, hein? O João Mário foi essa semana emprestado ao Inter de Milão até o final da temporada. Aliás, emprestado pela Inter de Milão até o final da temporada ao Lokomotiv de Moscou, a equipe do Éder. Opção de compra fixada em 15 milhões de euros. O Quaresma, que estava em disponibilidade no Besiktas, acertou a sua ida para o Casim Passa
também lá de Istambul, estreia, perdeu por 1-0. O Jorge Jesus conseguiu levar o Flamengo à semifinal da Libertadores, depois de 35 anos de espera do Flamengo, após vencer a primeira partida em casa por 2-0, foi até Porto Alegre, criou um grande número de oportunidades, tomou um gol e na sequência empatou, e com isso garantiu vaga nas semifinais, vai enfrentar o Grêmio do Galvão Bueno. O Grêmio do Galvão Bueno. Deu bandeira ali, né? Meu Deus do céu. Hoje em dia, meu amigo, todo mundo está sendo policiado. Aliás, aquela partida era uma partida do Grêmio contra o Palmeiras, se não me engano, 2 anos, um ano atrás, na Libertadores. Ah, não foi esse jogo aí? Não foi. Pode ver que está até o antigo comentarista ali, o Arnaldo César Coelho, que já aposentou. Mas, se eu não me engano, o Galvão ele é torcedor do Tapetense, lá do Rio de Janeiro, lá, aquele time que não pode cair nunca para a segunda divisão, porque acho que é fundador da CBF. Não, Exatamente. Não, mas parece que ele é santista, né? Porque ele é paulista, no começo de carreira ele era santista, agora ele virou, sei lá o quê, né, meu amigo? Precisa ver o que a Globo quer que ele torça. Isso, boa. O Jorge Jesus está fazendo sucesso lá no Flamengo, viu? Será que ele sai no fim do ano? Ele vai, é o que o Emílio falou semana passada, ele vai jogar na mesa. Para renovar o contrato. Isso. E aí, se a coisa apertar, ele sai com a burra cheia. E o jogo da Juventus ontem, hein? Quem assistiu, pelo amor de Deus? A Juventus fez 3-0, tomou empate, depois venceu com gol contra no finalzinho. A Juventus, aliás, que caiu no grupo D da Liga dos Campeões, também não é um grupo fácil, não. Ao lado do Atlético de novo. Cristiano Ronaldo contra o Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen e Lokomotiv de Moscou. Tá mole aí para Juventus. Tá ótimo. Leverkusen e Lokomotiv. Bom, o Leverkusen também e o Atlético de Madrid, né? Realmente. Em tese, a Juventus e o Atlético de Madrid devem passar, né? Mas o jogo de ontem foi incrível. 3-0 para a Juventus. O Napoli empatou o jogo lá em Turim. É que incrível que nem o jogo do Sport com o Rio Ave, que daqui a pouco. Ele vai falar. Agora, aliás, o Espírito Santo fazendo bonito lá na Inglaterra. O Wolverhampton, desde 1980, não conseguia passar para essa fase da Liga Europa, conseguiu eliminando o Torino da Itália. Olha só, então, o Nuno Espírito Santo fazendo sucesso. E o que mais você tem aí, Emílio? O judoca português Jorge Fonseca conquistou nesta sexta-feira, no Mundial de Judô, que está acontecendo no Japão, a primeira medalha de ouro para Portugal na disputa da categoria abaixo de 100 quilos, ao derrotar na finalíssima o russo vice-campeão olímpico de 2016, campeão europeu de 2014, o Niazi Ilyasov. Olha só! Final, derrotou seis judocas. Que marca importante desse português aí, que é do Sporting, né? O Jorge Fonseca. Sporting, só podia ser, né? O Sporting realmente tem um trabalho muito interessante em várias categorias esportivas, né? E o Jorge Fonseca, olha aí, campeão mundial do judô. Parabéns. Tomara que ele motive o time de futebol, né? Ele podia entrar no campo pelo menos para dar umas porradas lá nos adversários, viu? A defesa lá, né? Para segurar, porque olha, vou te contar. Vamos de Superliga, então, vai. Superliga, vai. Começa aí, A Emílio. terceira jornada teve início na sexta. O Moreirense bateu o Portimonense por 1-0. O Belenenses Fake perdeu por 1-0 em casa por Boa Vista. Ixi, no sábado, o líder isolado, independente dos resultados de hoje, o Famalicão que coisa, hein? E venceu o Aves por 3-2. Olha o Famalicão. Repete aí, Emílio. Quem está liderando o campeonato, Emílio? Independente dos resultados de hoje, o Famalicão venceu fora o Aves 3-2. É o líder isolado do campeonato. Você já pensou? 2 pontos no empate, o resto ele venceu. Lembrando que o Famalicão subiu da Liga de Honra o ano passado, né? Você já pensou? 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate. Invicto. Hein, Lourenço? Hein, Emílio? Já pensou se nós chegarmos em maio e anunciar o primeiro colocado é Famalicão? Olha, seria interessante, hein? Eu imagino como é que devem estar os adeptos do Famalicão. Agora,
Conta aí como é que foi o esporte. Antes, porém, um Paços de Ferreira, jogando em casa com o Marítimo, perdeu por 1-0. Finalmente, o Marítimo venceu uma partida do Marítimo do Martins Araújo. E depois, às 15 horas de Portugal, o Sport recebeu o Rio Ave. Tomou 1-0, gol de pênalti do Coates. Conseguiu virar, fez 2-1. E depois o Coates fez mais um pênalti, 2-2. Nos últimos 5 minutos, o Sport vencia por 2-1, o Coates fez mais um pênalti, 2-2. E no apagar da luz, o Coates fez o quê? O terceiro pênalti. Não, é brincadeira. É o hat-trick. Não, peraí, Bendy, eu não entendi. Foi É o o hat-trick do Coates? Como é que foi? Hat-trick de pênalti. Nossa. Tava 1-0 para ele. Senhora. Gol do pênalti do Coates. Aí o Sport virou. Aí aos 80 e poucos minutos, pênalti de novo do Coates. O Rio Ave empatou. E no apagar da luz, outro pênalti do Coates. Aí não teve jeito, o juiz teve que expulsá-lo, né? E aí 3-2 pro Rio Ave. Não, mas o Emílio, torcedor do esporte queria que ele fosse expulso no no primeiro começo. pênalti, pô. Pô, era brincadeira. Não, olha, é um recorde, hein? 3 pênaltis numa partida, por isso que o Camões não veio hoje. Viu? Ele ia mandar o Coates para ponte que partiu, raio que parta. E o Coates fez 3 pênaltis num jogo só. E o Não, Caio? ó, lembrando que se o Sport ganhasse, ele encostaria no Famalicão. Ficaria líder ao lado do Famalicão. Líder ao lado do Famalicão. Quer dizer, o Porto deu uma colher de chá na primeira rodada, o Benfica deu uma colher de chá não, perdeu para o Porto em casa. Quer dizer, o Sport tinha tudo para começar uma arrancada, né? Jogando em casa, né, Emílio, com o Rio Ave, né? Em casa. E apanha do Rio Ave. Faça-me um favor. O Rio Ave, que é lá de Aveiro, né, Emílio? Vila do Conde. Lembra da Vila do Conde. Vila do Lembrando Conde. também um adendo aí. Ontem, um jovem jogador cabo-verdiano, 16 anos, Ansu, fez um gol pelo Barcelona. A Espanha já está tentando naturalizá-lo, mas Portugal, a Federação Portuguesa, já também mostrou interesse em naturalizá-lo e ele demonstrou, parece que quer defender a seleção de Portugal. Olha Isso só é que interessante. O Ansu, 16 anos, fez um gol de cabeça pelo Barcelona, parece que é uma promessa. E aí, Emílio, o Alcides Martins é teu parente lá de Vale de Câmara? Vale de Cambra? Vamos abrir aspas aí. O Bolsonaro indicou 3 procuradores, parece que 2 têm ligação com o seu filho, não seriam aprovados pelo Senado, então o Bolsonaro fez o quê? A princípio indicou o adjunto, ele já é adjunto da DOD, e sendo adjunto não precisa da aprovação do Senado. Jogada Ele de é de Vale mestre. de Câmara, tem 70 anos, e é conhecido da minha tia lá em Portugal, que até deu um tercinho para ele numa festa de Nossa Senhora da Saúde, opa. Que o terço o ilumine, porque é uma tarefa Amém. das mais difíceis, né? Aqui no Brasil, esse país turbulento, vamos ver se o português lá dá a sua contribuição, né? Bom, Emílio, mais alguma coisa do... Hoje Ah, teremos, pelo encerramento da jornada, Tondela em Santa Clara, Porto e Guimarães às 14h30 do Brasil, e às 17h do Brasil, Braga e Benfica. Bom, então mais uma Jogão, rodada. hein? Jogão, Belo hein? jogo, hein? Lá na Pedreira, né? Bom, mais uma rodada que o Famalicão vai liderar o Campeonato Português. Vamos lá ver. Independente dos resultados, o Famalicão permanece até a próxima jornada líder isolado. Que isso beleza, sirva hein? de exemplo para outros clubes aqui do Brasil, né? Que nada é impossível, Só trabalhar direitinho que as coisas acontecem. É isso aí, Emílio. Então, semana que vem temos mais futebol Só para português. fazer adendo, lembrando o Leipzig, que veio da segunda divisão da Alemanha, lógico, teve investimento, tá aí, ó, tá disputando. É o líder. Já o ano passado, o Leipzig fez uma boa campanha e esse ano está repetindo, mas só que lá, viu, Emílio, tem o mesmo problema do Belenenses, viu? Porque esse aí é o Red Bull Leipzig, né? Só que o pessoal, o torcedor do Leipzig, vários deles falaram, não queremos nada de
Red Bull aqui, tem o Leipzig que está lá nas categorias de baixo, subindo aos poucos. É uma briga que tem lá também. A exemplo do Belenenses. Não se importa nem um pouco. Ah, não. O Bragantino, Red Bull liderando aí o Série B, primeiro do Série B, né? Com folga, hein? Com muita folga, está quase classificado. Na Portuguesa viria muito bem o dinheiro do Red Bull, né? Mas Só que aí o dinheiro iria para a Portuguesa, não ia ser para outras finalidades, né? ah, bom, então, já que pegou o gancho aí, Lourenço, É preciso nos descontos. Lusa do Canindé, hoje o Lourenço. Oi. Abrindo antes de qualquer coisa, o SOS Portuguesa está reformando a cobertura da Portuguesa com dinheiro de associados, de torcedores. A cobertura do estádio? Eles dividiram em 14 blocos a cobertura da Portuguesa. 5 blocos já foram reformados. Que legal, hein? Telhas impermeabilizadas, ao custo cada bloco de reforma de aproximadamente R$6.000. Então, só 14 isso? blocos, 5 já foram reformados. Eles pretendem agora em outubro reformar mais 2 blocos que estão bem em cima das cabines onde está a imprensa, ao custo de mais ou menos 12 mil. Estão atrás da campanha e, quiçá, o ano que vem, toda a cobertura da Lusa esteja reformada graças aos abnegados, não aos dirigentes. O que está sendo feito, logicamente, até pelo preço, é apenas um paliativo, né? Vamos dizer, porque aquela cobertura do estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte é uma cobertura em balanço, bem grande, é um negócio preocupante, né? Porque pelos presidentes que andaram passando lá pela Portuguesa, aquilo ali está sendo levado assim, né? E é realmente preocupante. Quem já andou lá em cima vê que tem muita infiltração, e aquilo ali realmente é uma coisa bem preocupante. Mas é lógico que todo o trabalho de prevenção é sempre muito bem-vindo, e, mais uma vez, né, pessoas abnegadas que estão ajudando a Portuguesa, né? Porque se for depender dos dirigentes, olha, se começar a achar que aquilo vai cair, vamos derrubar o estádio também para fazer eventos, viu, Emílio? Não pensa que... Aliás, essa semana tivemos na Marra a eleição para do COF. Aliás, o presidente não apareceu. Que coisa, né? O pseudo-presidente da Assembleia e o presidente o presidente da diretoria vieram dizer que o Silvio Moreira e o Marco Antônio foram embora porque não concordavam. Engraçado. Foram embora do COF, A composição da mesa do conselho, o pseudo-presidente da Assembleia e o presidente da diretoria estavam presentes, mas não assinaram a lista para não dar cor. E, aliás, não compareceram na reunião do conselho que aconteceu essa semana. Eu não fui, justificadamente, porque eu sou de plantão de terça, mas não compareceram porque estavam com medo de ouvir as cobranças dos inúmeros contratos que até hoje não foram apresentados. Emílio, pouco a pouco a Portuguesa vai voltando à normalidade, muito lentamente e tal, mas já estamos tendo reuniões do Conselho Deliberativo. Olha só que maravilha. Até o Zé das Castanhas apareceu para ver como é que está a situação para ele. Ô, Emílio, eu vi ele lá. Eu vou te falar uma coisa, viu, Emílio? Em pouco mais de 2 horas de reunião, onde estiveram presentes, aliás, teve mais gente do que na última reunião do Conselho, viu? 60 e poucos conselheiros. 77, se não me engano. Por aí. O fato é o seguinte, viu? Em pouco tempo de reunião, a gente não é que soube, né? Todo mundo já sabe o que está rolando lá na Portuguesa, mas veio às claras, oficialmente, muita coisa preocupante que está acontecendo no Canindé. Dentre elas, Emílio, pode falar. De braço, ele teceu sérias críticas ao Tomé. Isso. O Tomé e o Tomézinho que estão fazendo o Balanço da Portuguesa gratuitamente. E aí o Tomé veio a público, o Tomézinho explicou que ele não pode assinar o balanço porque 53 comprovantes, 53 itens não foram apresentados
engraçado, né? Como é que ele vai assinar um balancete se não tem as informações? Aliás, É a mesma coisa você, Nelson Engenheiro, assinar uma obra sem estar presente e saber que tudo que você pediu foi feito. agora o engraçado, Emílio, quer dizer, engraçado, é triste, né? Nós estamos aí quase no final do mandato do Alexandre de Barros, e ao que me consta, não temos nenhum balancete aprovado. Não temos Inclusive, nenhum balanço esperado aprovado. pra aprovar. Se o balancete não for aprovado, ele não vira nato e ele não pode concorrer às próximas eleições. Não, mas isso é o mínimo que tem que acontecer com ele, porque 3 anos nessa situação já caracteriza improbidade administrativa. Já aconteceu isso com o Raul Rodrigues e, infelizmente, uma armação do Arnaldo Faria também fez com que o Heleno não tivesse as contas aprovadas no segundo mandato. Então, aí o que acontece? Na verdade, ele já poderia sofrer o impeachment, né? Mas Há muito tempo. está acabando o mandato dele, a gente espera que passe rapidamente esses meses aí, para que a gente tenha novos ares na Portuguesa, que está precisando. Então, se agora aparecem candidatos à presidência, vamos renovar o ar da Portuguesa que está precisando, né? A coisa está feia, e até houve um pedido para antecipação das eleições, para dar mais tempo para o próximo presidente conseguir montar uma equipe decente. Pode fazer isso, Nelson? Não pode, poderia, desde que fosse aprovado pelo Conselho. Lá na Portuguesa, Basta o Conselho aprovar. basta o Conselho aprovar. Bom, Aprovaram uma reunião extraordinária para votação. aprovaram um mandato adicional para o senhor Mané da Lupa. Lembra disso? Verdade. Então, ali na Portuguesa, o cara paga ali no ato com a maquininha quando interessa, e quando não interessa não vale. Aliás, o vice-presidente, o senhor Manuel Furabolo, conhecido como Furabolo, Manuel Reis, ele declarou em ata, está isso em ata de reunião, que o presidente não permite que ele exerça as suas funções, já há mais de 3 meses. Porque eles andam em brigas, um acusando o outro, que um é ladrão, o outro é ladrão. Quer dizer, pô, pelo amor de Deus, né? Que coisa triste a Portuguesa. Eu, particularmente, não esperava outra coisa quando foi eleito esse presidente, né? Então, para mim, não é surpresa nenhuma. Só que eu não esperava que fosse tão ruim. Pelo amor de Deus. Folclore existe na Portuguesa, mas existe nas eleições também. Bom. Folclore. Um folclore. Castanhas e o pisca-pisca candidato. Como é que é, Mídio? Parece que tem o candidato Zé das Castanhas e o Cacá Pisca-Pisca, já ouviu falar? Sei quem é. É candidato também. É um santista que Falou que tinha que fechar o... falou que tem que fechar o futebol, quase apanhou ali em frente à diretoria de futebol, quando ele falou que a Portuguesa tinha que acabar, que o futebol da Portuguesa era um absurdo. Ele é santista, ele... Olha, eu conheço os 2 ou 3 santistas conselheiros da luta, os 4 corintianos. Na luta tudo pode. Olha, Emílio, eu vou te falar uma coisa, viu? Vamos ver se a coisa se modifica aí para o próximo ano, 2020, ano do centenário da Portuguesa, né? Mas então, na reunião, só para resumir, na reunião do Conselho, falaram que ia perguntar por que tinha fechado as piscinas, aterrado a piscina, cadê a feirinha? Não, mas foi falado. Muita coisa foi dita, só que não tinha ninguém para explicar. Não tinha, o presidente não foi lá para se explicar, o vice-presidente não quis. Escrito, ou não? Não, a única coisa que ele mandou por escrito é que ele não quis comparecer por uma questão de integridade física ameaçada. Pelo amor de Deus. Foi isso que ele alegou, que ele estava com a integridade física dele ameaçada. Dele não está pagando também? Não, estão lá. Aliás, lá embaixo a coisa esquentou, viu? Mas deixa para lá, né? Bom. No futebol, coisa esquentou ali, viu? No time de futebol, um monte de gente já está indo embora. O Garoto foi embora, o Hudson foi embora. Mas ninguém de bem apoiou, né, não? Não chegaram às vias de fato, porque as próprias pessoas que estavam ali andaram separando, porque no final das contas são apaixonados pela Portuguesa, tanto um como o outro, e a coisa, infelizmente, o sangue sobe a cabeça, né? Porque somos portugueses, né? Sabe como é que é? Mas não é por aí, né? O Graxa também foi embora.
O goleiro que tinham inscrito aí porque o pai se machucou, que ficaram com ele sem inscrever porque não tinha dinheiro, inscreveram no dia que o pai se machucou, o rapaz nem jogou, já foi embora também, gastaram dinheiro, certo. E ele não jogou e já foi embora também. Que beleza, olha que né? bela administração, né? O pessoal sabe muito lá. Não, e outra, eu fiquei sabendo de uma história que, não sei se é verdade, mas disseram que no jogo contra o Juventus, que a Portuguesa fez um belo jogo, teve um jogador do dinheiro expulso no primeiro tempo, e mesmo assim a Portuguesa, com muita raça, ganhou do Juventus. Por quê? Porque chegaram lá... Quintal, né? O Quintal falou no programa. Exatamente. Chegaram lá no vestiário e mostraram assim, ó, balançaram os 30 mil reais de bicho. Ganha do Juventus e no fim do jogo eu trago de volta. É isso aí. Será que era verdadeiro o dinheiro? Eu acho que o dinheiro era falso. Aí, curiosamente, contra o Taubaté, foi aquele jogo mequetrefe, morno, parecia um racha de domingo. Ou seja, os jogadores perceberam, não, para que me esforçar, né? Aí no fim ainda fizeram um H lá. Tá, mas... A Portuguesa caiu fora, ficou em último lugar. Aliás, soltaram aí no Instagram o desempenho da gestão Alexandre Barros, que, aliás, eu falei na reunião do Conselho. Vai estar registrado lá. 3-2, sendo que duas, à beira do abismo, na última rodada, se livrou de cair para 3, caiu na Série D, uma Copa Paulista razoável. Aliás, a semana passada eu já falei isso. E nas duas últimas, última colocada nesse campeonato mequetrefe que a Portuguesa participou. Uma vergonha. Eu me recuso em rodas de amigos a falar de futebol. Porque você vai abrir a boca, o cara fala, você torce para quem? Para a Portuguesa? Cala a boca. Mandando aqui também um abraço para o Márcio Farage, o Alberto Miranda na audiência, o Arthur Cabreira, do SOS Canindé, aqui também junto com a gente, o Carlinhos MTS. Ele está perguntando sobre o leilão que vai acontecer agora em setembro. Não, o leilão parece que já está rolando, né, amigo? É dia 16 que termina. Primeiro, né? Só que é assim, gente, vamos falar a verdade. Do Bressan. Ninguém vai comprar, ninguém vai oferecer nada nesses leilões, porque tem o terreno da prefeitura. Tomara a Deus, viu? Então não adianta, como é que o cara vai comprar 45% do terreno? Graças a Deus, viu? Graças a Deus. Eu acho que isso daí é uma prática porque precisa fazer, a justiça tem que fazer de alguma forma, tentar arrecadar esse dinheiro. Aliás, ninguém vai se arriscar a ajeitar um dinheiro e depois ficar com o mico na mão também. Né? Aliás, quem é a favor do tombamento do Canindé, tem um site aí, na semana que vem nós vamos divulgar aqui, que infelizmente eu não tenho aqui agora, o e-mail para você enviar sua mensagem para pedir o tombamento do Canindé, certo? Até a Portuguesa Carioca virou patrimônio histórico. Tá vendo? E a Portuguesa acha que a única salvação é garantir via tombamento do Condefate, o patrimônio histórico. O que eu já estou falando há mais de 4 anos. Olha, porque se bobear, meu amigo, tem uns urubus aí no muro esperando o defunto, né? Mandando um abraço. Só para lembrar mais uma, né? O São Cido Martins, ele foi vice-presidente do Conselho das Comunidades, vice-presidente do Almedinha. Que Procurador-geral, ele está falando. Né? O procurador-geral lá de Vale de Cambra, que tem portugueses famosos como Alcides Martins e o senhor Valdemar Tavares. Mandando aqui abraço para o Guilherme Pontes, o Carlinhos MTS, o Arthur Cabreira, o Alberto Miranda, o Márcio Farage, o Alberto Henrique Figueiredo, o Sidney Duarte, a Fátima Oliveira, a Marina Souza, a Vitória, a Ariane, Maria Ferreira, Wagner Lima de Souza, enfim. Todo mundo aí acompanhando. Todo mundo acompanhando aqui o Navegar é Preciso pelo Facebook. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar também no YouTube essa edição número 994. Em breve a edição 1000 do Navegar é Preciso. Pois é, rapaz, está chegando, hein? Bom, chegando está o final do programa. Pois é. Um abraço, Emílio. Um abraço, Emílio. Tchau. E vamos deixando... Vamos aos aniversários. Os aniversários da semana. Hoje, dia 1º, fazendo aniversário, minha tia Maria de Jesus. Um beijo para ela. Também o Luiz Carlos Olivieri Júnior. Um abração para ele. Beijo pro Júnior. Na quinta-feira, dia 5, a minha prima Tatiana Corrêa, lá de Três Corações. Um beijo para ela. Na sexta-feira, dia 6,
A minha cunhada Érica também fazendo aniversário, um beijo para ela. E vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e também a equipe do Navegar, eu, Lourenço Emílio, que financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes do programa são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltamos no próximo domingo, a partir das 10 horas, ao vivo, no facebook.com/Grupo Luzanetti. Um grande abraço a todos e tchau! Tchau! Luzanetti.